O que a gente vai fazer aqui, lógico que em 2 horas a gente não esgota esse assunto. Ao contrário, ele tem muitas nuances, muitas particularidades que a gente precisa de mais tempo do que 2 horas. Mas 2 horas é um excelente tempo para começar a dar o pontapé inicial. Tá? Então, a ideia desse curso, a ideia que o Corecon teve, né, que o projeto Economia para Todos teve, e me chamaram para trabalhar como parceria, é esse desenvolvimento, é fazer o pontapé inicial e, e ajudar as pessoas em outro momento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, a ideia desse curso é iniciar esse processo de conhecimento de finanças. Eu sei que tem muita gente que faz um controle, né, mas assim, deixa de atentar para algumas características. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, entender um pouquinho para ver se a gente melhora o controle financeiro de vocês. Então, o nosso objetivo hoje, tá? O nosso assunto, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre algumas informações, isso que está acontecendo no mercado. A gente não vai entrar em detalhes do que realmente está acontecendo, mas a gente vamos falar que, sinceramente, o que está acontecendo tem vários vieses que a gente tem que se atentar e ficar sempre atento, não de uma maneira assintosa ou ferrenha, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, porque as mudanças, né, se você deixa de ver um jornal, deixa de ver ter uma notícia em um dia, 2 dias, você fica completamente desatualizado. Então, a gente vai falar algumas informações, principalmente informações financeiras. Tá? Depois a gente vai falar como funciona o orçamento em tempos de crise. Tá? Vamos tentar pensar um pouquinho nesse modelo de orçamento. Depois eu vou passar para você 7 ações que deverão ser feitas ou que terão que ser feitas, ou até melhor, que deveriam ser feitas para um controle mais efetivo das finanças pessoais. Depois a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou abrir a planilha que eu mandei para vocês, vou mostrar como é que é o preenchimento dessa planilha. Ela é bastante simples, né? E aí a gente vai trocando ideia, qualquer coisa vocês me falam. Então, esse é a formação. Então, de PowerPoint, a gente vai ver 1, 2 e 3, esses 3 primeiros assuntos aqui. E esse aqui a gente tira o PowerPoint e coloca a planilha dentro da minha tela. O Corecon vocês conhecem, né? O Conselho Regional de Economia, ele gerencia a área dos economistas, né? Auxiliando eles. E a parceria que eu tenho com o Corecon, né? Na realidade é a empresa G30K, ela é uma escola de negócios. Então, o objetivo dela é trabalhar a capacitação emocional e técnica das pessoas, ou seja, melhorar a capacidade profissional do trabalhador e, consequentemente, a sua produtividade. Então, são 2 sócios, né? Eu e a Gislene. A Gislene, o foco principal dela é na área emocional, então ela faz treinamento de liderança, de feedback, de comportamento em determinados momentos, em determinadas ocasiões. Então, ela tem a capacidade dela é trabalhar o RH e outros comportamentos ao longo da vida profissional, né? Liderança, né? O que é ser chefe, o que é ser líder. Ela trabalha isso, né? Melhora a capacidade das pessoas de interagirem, né, dentro do mercado de trabalho. E eu entro com a parte técnica. Tá? Então, Excel, Word, MS Project, finanças pessoais, solução de problemas. Então, tem uma gama de conhecimentos técnicos que eu ministro o curso. Então,
essa empresa, ela é feita para isso. E aí o que a gente vai trabalhar é um foco dentro dessa empresa que é finanças pessoais. Então, algumas informações que a gente está vendo aí no dia a dia, né? A gente está vivendo num momento muito ímpar, né, de nossas vidas, de nossa economia e de nossa política. Nós estamos vendo que houve, com a pandemia, com esse modelo de negócio, vamos colocar, que apareceu sem avisar, né? Porque na realidade a gente tinha praticamente tudo presencial, nós tínhamos o conceito de trabalhar o tete a tete, o corpo a corpo, muito mais importante do que trabalhar os aspectos tecnológicos. Então, isso veio de uma forma sem avisar e de forma muito rápida, falar, a partir de agora você vai dar aula de maneira remota. Eu como professor e você como aluno. E até eu como aluno, em alguns momentos, né, eu precisei aprender tecnologias. Como professor, eu também tive que aprender tecnologias, e a tecnologia mesmo, ela teve que ser atualizada de forma repentina. Para vocês terem ideia, a gente está usando uma ferramenta chamada Zoom, que ela tinha, em janeiro, 2 milhões de usuários pagantes, só para vocês terem ideia. E hoje, né, os últimos números que eu fiquei sabendo é que eram 200 milhões de usuários pagantes. Então, é como se o mundo todo, quer dizer, no mundo todo, existia um Brasil assistindo ou fazendo conferência paga pelo Zoom. Lógico que ele tinha problemas, ele foi atualizado de forma bastante repentina e praticamente hoje não existem mais. Lógico que sempre tem problemas, mas os grandes problemas, os grandes gargalos dentro dessa ferramenta acabou não existindo mais. Então, essa ferramenta ela está ligada direto ao Facebook, ao YouTube, ela melhorou de forma assintosa. E surgiram ou apareceram, ou o pessoal começou a ver novas tecnologias. Então, por exemplo, eu sou professor, eu dou aula em 2 faculdades e dou curso em outra faculdade e numa escola de ensino médio, para o corpo administrativo. Cada uma dessas empresas trabalham com uma ferramenta. Então, uma faculdade trabalha com o Zoom, uma outra faculdade trabalha com o Microsoft Teams, tá? Como ferramenta de comunicação, e o Canvas. Uma outra trabalha com o Google Meet e todas as ferramentas do Google, né? Google Classroom e outras ferramentas, e tem uma que trabalha com o modelo Hangout, mais simples, mas ele é um modelo que se utiliza. Então, a gente acabou tendo que aprender essas ferramentas. Bom para nós, bom para as empresas, né? A ideia delas agora teoricamente, para ajudar, ela liberou, né? Então, por exemplo, o Google Meet, que anteriormente era pago, ele está de graça. Quem tem conta no Google, ele tem o Google Meet à disposição. Tá? Então, nós acabamos aprendendo tecnologia. Sabemos que quando tudo isso amenizar, né, eu não sei nem se a gente consegue que isso termine, mas se amenizar, vai acontecer o que eu chamo o que o pessoal está chamando também de novo normal. Tá? Vai aparecer nós teremos novas formas de relacionamento com as pessoas, muito mais tecnológicas, mas vai ter o abraço, vai ter várias formas de comunicação. E a tecnologia está entrando cada vez mais arraigada nesse processo aí. Mas enquanto isso não acontece, né, enquanto isso não existir de uma forma efetiva, a gente tem que trabalhar nossas finanças. Por quê? O mundo não para. Eu não vou parar de fazer as coisas, de alimentar, de comprar o que eu preciso, do que eu necessito,
nesse momento. O que eu tenho que fazer é controlar. Eu sei que existem alguns acontecimentos que nos bateram de frente, né? E que a gente está bem atento nesse processo. Então, por exemplo, as nossas receitas, pelo menos da maioria das pessoas, elas caíram, tá? E as nossas despesas, nem tanto. Né? Algumas pessoas, até as despesas ficaram estagnadas ou até cresceram. Tá? Mas algumas despesas, ou principalmente para as pessoas que continuam indo a trabalhar, porque são equipes de serviços essenciais e agora, com a abertura de alguma parte do comércio, elas voltam a trabalhar, as suas despesas permanecem. Só que as despesas permanecem, mas as receitas caíram. As receitas estão diminuindo, né? Eles estão trabalhando aquele modelo que o governo liberou de 70%, o 25%, o 50%, o 75%, né? Com apoio, com ajuda, parte do governo e parte das empresas. Então, mas de qualquer jeito, o controle você tem que fazer. E eu falo muito que a dificuldade de se controlar não é em momentos quando sobra dinheiro, porque aí a gente pode errar, a gente pode fazer alguma modificação, a gente pode fazer alguma ação que pode nos gerar prejuízo, pelo menos momentâneo. Mas quando a gente está com recurso bem escasso, o controle tem que ser muito mais assintoso, o controle financeiro tem que ser muito mais direto, dia a dia, né, olhando a todo momento, pensando nele. Então, ele tem que ser muito mais próximo da gente. Isso tem que fazer parte do nosso processo do dia a dia. Então, pessoas que passaram a trabalhar em home work, né, ou eu chamo de home work, né, porque é trabalhar dentro de casa, alguns são home office, né, que já fizeram, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou home work. Eu trabalho uma parte aqui dentro de casa e uma parte eu trabalho lá fora. Algumas pessoas também têm essa característica, ainda não está definido se ela vai trabalhar em casa. Então, é home work ou home office, se já tiver definido que o escritório dela vai ser dentro da casa dela. Então, algumas pessoas com esse perfil, eles já definiram, já perceberam algumas reduções das despesas, tá? Principalmente de transporte e de alimentação. Né? Porque a alimentação dentro de casa é mais barato que na rua, né? E o transporte ele deixa de ir ou deixa de sair para ir para o trabalho e voltar, então ele consome menos combustível. Lógico que existe uma contrapartida disso, né? Consome menos combustível, mas aumenta o consumo de energia dentro de casa. Aumenta o consumo de água, por exemplo, dentro de casa. Então, mas de qualquer jeito, de uma forma geral, esse custo ele tem diminuído, já tem observado que a maioria das pessoas que estão em home office, eles conseguem estão diminuindo esses valores. Mas mesmo assim, nada muito relevante que possa falar, puxa, estou com meu movimento crescendo, estou com o meu controle bacana das minhas finanças. Mas como conseguir controlar essas finanças? Já que a gente está vendo receita caindo, despesas se mantendo, como que a gente vai controlar? Qual que é o grande trunfo de se controlar? O que vai fazer eu ficar bom ou ter tranquilidade nas minhas finanças? Não existe nenhum segredo, não existe nenhuma mágica que consiga fazer isso, a não ser três coisas: disciplina, controle e planejamento. Essas são as três palavras ou os três ações que tem que ser feito a todo momento: disciplina, controle e planejamento. Disciplina para ser metódico, ou seja, todo dia ou sempre buscar, no mínimo a cada 2 dias, olhar o planejamento que foi feito e ver se está tudo correndo bem. Segundo, controlar. Se você gastou o pouquinho que gastou, você tem que registrar nesse processo. E terceiro, você tem que planejar. O planejamento é o seu amigo do dia a dia.
Seu planejamento é que vai fazer você saber se você pode ou não adquirir aquele determinado produto. Tá? Então, essas três palavras que tem que ser o mote nesse momento, quando se fala em controlar, quando se fala em equilibrar. Eu chamo de controlar, que eu acho mais fácil, mais intuitivo o aspecto das finanças. E quando se fala em controlar, a gente está falando de três possibilidades: controlar a receita, ou planejar a receita, planejar ou controlar a despesa, ou fazer as duas. O ideal é que se faça as duas, mas as despesas, com certeza, elas têm que ser observadas de forma bastante próximas. Né? A receita, a gente sabe que sim, a fonte de receita nossa não é uma coisa assim muito que consegue aumentar e diminuir de uma forma rápida e com volumes altos. Mas a despesa, se você deixar de controlar em determinado momento, ela pode fazer uma elevação, ela pode subir de forma bastante assustadora. E aí a gente vai ter problemas, teremos problemas na hora de, quando chegar a conta para se pagar essa despesa. Então, as dicas que eu vou passar para vocês, ou as ações que eu vou passar para vocês, elas estão voltadas quase que exclusivamente nas despesas. O controle efetivo das despesas. Tá? Então vamos lá. E a pergunta que eu faço para vocês, e se vocês puderem me responder, tá? Quem que faz um controle financeiro? Mas um controle financeiro escrito, bonitinho, comprou uma bala, escreve lá no caderno, numa planilha, alguma coisa. Comprei uma bala no valor de tanto. Quem que faz esse planejamento financeiro? Você faz desse jeito? Tem alguém que poderia me responder a isso para eu saber como é que está? Se vocês controlam a finança de vocês? Porque eu sei que tem gente que gasta para depois saber como é que está a vida. E eu, assim, eu não consigo fazer isso, não. Então, eu queria saber de vocês. Alguém poderia colocar no chat ou até abrir o microfone e conversar. Né? Seria bom para caramba se alguém falasse alguma coisa comigo aqui, porque para a gente ter esse conhecimento, ter essa interação, essa troca de informação. Abrir aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Não anoto nada. E como é que você faz no final do mês para fechar as contas, Luana? Ok, Paloma. Se você gostar dessa planilha, eu acho que se você adaptar, vai ser bacana demais. Ela é bem fácil, ela é fácil ela é intuitiva, ela é bem tranquila de ser feita. E Luana, se você não anota nada, chega no final do mês, como é que você vê como é que você consegue pagar suas contas no mês seguinte, por exemplo? Eu dei uma vez uma consultoria para um casal, especificamente para a esposa, né, que ela que tomava conta, que eles eram assim, eles gastavam, depois eles iam e eles corriam atrás da, da forma de pagar. Ela tinha um salário fixo e ele trabalhava de caminhoneiro de frete. Então, na hora que o bicho pegava, ele trabalhava 24 horas, ele trabalhava 7 dias por semana, ele trabalhava para pagar as contas. Agora, E ela não tinha condição de fazer, porque ela não podia fazer hora extra, porque ela tinha banco de horas. Então, se ela trabalhasse mais, ela teria. A única coisa que ela teria era banco de horas para ela. Então, ele é que corria atrás. Luana falou que corre atrás retirando da poupança. Ah, bacana. A Paula, eu faço, mas às vezes me esqueço de anotar alguma coisa. Isso pode ser frequência, tá, Paula?
Comecei há pouco tempo, mas ainda bem perdida. Tá, então você tem esse controle que pode ajudar vocês. Bacana. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse momento, eu estou chamando de orçamento de crise. Por que orçamento de crise? Em orçamento, em momentos onde que o mar está relativamente calmo, a gente consegue fazer um planejamento e a nossa meta para esse planejamento não é pagar as despesas, e sim aumentar minha poupança, tá? Aumentar o que eu estou guardando. Por quê? Uma pessoa, tá? Ela tem sonhos e para ela conseguir atingir esses sonhos ou conseguir que esse sonho se transforme em realidade, ela tem que ter dinheiro para pagar esse sonho. Então, por exemplo, uma pessoa gostaria de eu ter um sonho de visitar Portugal. Eu tenho, meu sonho é visitar Portugal. Eu tenho um sonho, meu sonho é visitar Portugal, tá? E ficar 30 dias andando de moto lá em Portugal. Esse é meu sonho. Para isso eu tenho que juntar dinheiro. Então, enquanto eu não tiver um planejamento com essa meta de juntar dinheiro para eu fazer o meu sonho se transformar em realidade, é muito pouco provável que isso aconteça. Então, em momentos, vamos colocar antigamente normais, a minha meta era poupar. Nesse momento, o que menos tem importância, apesar de existir importância, claro, mas o que menos tem importância é a gente trabalhar a poupança. Hoje, o nosso foco, o foco de crise, e o governo está fazendo, né, o governo da França, o governo da Itália, o governo de outros países, né, eles estão menos preocupados em gerar poupança, em gerar um superávit na balança para ter dinheiro para fazer outras coisas, mas eles estão preocupados em fazer com que todo mundo tenha condição de sobreviver na melhor forma possível nesse momento de crise. Tá? Então, a poupança é importante, não elevar muito as despesas é importante, o governo ajudar os menos favorecidos é importante, a poupança é importante, mas no momento de crise, ela não pode ser prioritária. Ela não pode ser prioritária. Porque tem pessoas que não têm poupança e ela não consegue sobreviver se não tiver poupança. A gente está vendo aí que algumas pessoas estão começando a passar por dificuldades de vida mesmo, de ter o que alimentar, de ter onde morar, que é a parte básica da nossa vida, né, que é alimentação e moradia. Então você está vendo pessoas que estão com esse problema, porque não tinham poupança, porque ganhavam pouco. Então tem que ser ajudado. E a gente também, a ideia da pessoa, né, nossa, como ser humano, é gerar nossa capacidade de passar por esse momento com a menor turbulência possível. Tá? Então, a poupança ela é sempre necessária, lógico, tá? Mas ela tem que ser flexível. Eu não tenho que, por exemplo, chegar e falar assim, não, eu vou economizar 20%. E aí eu vou cortar meus gastos para eu ter meus 20% de poupança. Não. Nesse momento, se tiver o pouco que tiver, alguma coisa que tiver, está valendo. Nesse momento, o que vale é chegar no final do mês, conta paga, preocupação a menor possível e sabendo que no mês que vem está mais ou menos organizado a finança. Tá? Então, se conseguir, excelente, vai ajudar isso no futuro. Mas não precisa ser o foco principal, você não precisa amenizar, ou você não precisa restringir o seu orçamento com foco na poupança. Você vai ter que restringir seu orçamento com foco na redução de despesa para você ter condição de pagar suas dívidas ou suas despesas daqui a um mês, 2 meses. Tá? Então,
a ideia do orçamento de crise para o orçamento normal é isso. É a meta da poupança. Ela não pode ser, ela é importante, mas não é prioritária. Esse é o foco principal do orçamento de crise. E eu falo isso com bastante tranquilidade. Eu já tive, algumas pessoas já me criticaram que eu penso assim, mas eu falo assim, moçada, a gente tem que alimentar, né? Vamos pensar, a gente comer, ter uma alimentação pouco saudável nesse momento para economizar dinheiro para a poupança, isso vai abaixar a sua resistência e que vai torná-lo mais fácil da doença chegar até você. Então, nesse momento, é alimentação saudável, se puder ficar em casa, se puder fazer tudo via computador, fazer tudo via computador, entendeu? Nesse momento, o sacrifício está sendo de falta de contato com as pessoas. Nesse momento, sim, eu acredito que sim. Então, fazer poupança para pensar lá em Portugal, nesse momento, já que eu sei que mês que vem eu vou ter um problema sério, porque eu tenho uma dívida a pagar, eu tenho o meu financiamento do carro, eu tenho o financiamento da casa, ou então meu seguro está vencendo esse mês e eu tenho que correr atrás desse meu seguro. Então, isso tudo vai gerar um problema sério que não cabe a gente ficar pensando em poupar para ter uma viagem no futuro. Então, temos que trabalhar no curto e no médio prazo, nesse momento de orçamento de crise. No orçamento normal, no desenvolvimento normal, a gente trabalha o presente para atingir o sonho que vai estar lá no futuro. Entendido? Bacana. Então, vamos ao que nos importa. Tá? Então, tem 7 ações que eu coloco nesse momento que eu acho que é importante a gente fazer. Então, eu não sei se vocês estão escrevendo, se vocês estão anotando alguma coisa, mas esse PowerPoint eu vou mandar para vocês para servirem de referência, para vocês buscarem informação, saberem o que está acontecendo. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Né? Quando vocês fizerem inscrição lá no Simpla, vocês têm um e-mail. Eu mandei um e-mail para vocês ontem, né? E é esse e-mail que eu vou mandar essa apresentação para vocês. E se quiserem que eu mande a planilha também para vocês, porque pode ter ido pelo celular e vai ter problema e tal, pode me pedir que eu vou mandar. Aliás, não vou nem pedir, eu vou mandar para vocês a planilha e essa apresentação aqui para vocês terem como referência, para vocês saberem buscar as informações necessárias. Ok? Então, primeira ação. E toda ação, ela começa com o verbo no infinitivo. Então, primeira ação, planejar. Então, eu tenho que fazer planejamento. Tá? O que é planejar? É listar meus ganhos, minhas despesas, minhas dívidas. O que está acontecendo hoje, e a ideia é que seja no mínimo nos próximos 4 meses. Tá? Por que disso? Porque conhecer a sua condição financeira ajuda a tomar decisão. Sei lá, uma decisão de reduzir um gasto, uma redução, por exemplo, de saber que está gastando de forma que necessariamente não precisa naquele momento, você pode reduzir. Então, conhecer a sua condição é um fator importante para você, para a tomada de decisão. Nesse momento, você tem que saber qual é a sua condição. Então, fazer o planejamento, desenvolver esse planejamento, ele é fundamental para você ter uma ideia do que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 meses. Porque daqui a 3 meses, se você descobrir que você vai ter um problema financeiro, você tem hoje, amanhã, até o final desse mês e até o mês que vem para resolver, para arrumar algum motivo, alguma coisa, algum empréstimo, alguma captação de recurso que seja o mais barato possível
para você sanar aquela dívida lá daqui a 3 meses. Então, essa é a filosofia do planejamento, é você entender o que está acontecendo. Porque, olha só, você precisa do dinheiro agora, você não tem a quem recorrer, e você tem um cheque especial, onde que você vai? Alguém tem ideia? Você tem um cheque especial de R$ 1.000, precisa de 500. Agora surgiu um imprevisto, preciso gastar. Eu não consigo captar dinheiro, para onde que eu vou? Onde que eu vou buscar esse dinheiro? No cheque especial. E é o grande vilão de todas as contas, é o cheque especial. Tá? Você tem lá à disposição um recurso financeiro extremamente caro, fora da realidade de um mercado, e que você tem à disposição, que ele deixa à sua disposição. Só que é uma bola de neve que, dependendo das condições que você tiver, você vai demorar muito para pagar, e esse muito que você vai ter que pagar, que você vai demorar, vai gerar uns juros que pode ser aumentada de acordo com a dívida que você pegou. Então, se você tem 3 meses, você pode chegar e negociar com o seu banco, pedir um empréstimo para o seu banco, pedir, sei lá, alguma forma, fazer um trabalho extra, não sei, trabalhar mandando e-mails para alguém, sei lá, fazer alguma coisa que te gere uma renda extra. Você tem 3 meses para fazer isso. Tá? Então, esse é o objetivo de fazer os próximos 4 meses. Se tiver condição de fazer mais, excelente, faça mais. Se não puder, 4 meses já está bacana. Nesse momento, você tem que saber sua condição. Se ela está boa, se ela está ruim, porque ações elas precisam ser tomadas. Quanto mais tempo você tem de ter essa ação, melhor será a sua atitude e mais barata vai ser essa captação de recursos que você vai ter. Então, e uma coisa, quando você faz um planejamento, tá, é subestimar as receitas e superestimar as despesas. O que é isso? Olha, eu sei que eu recebo todo mês R$ 1.000. Mas eu sei também que eu recebo uns bicos de 200, se gera entre 200 e R$ 500 todo mês. Então eu tenho um ganho entre 1.200 e 1.500. Quando eu vou fazer meu planejamento, quanto que eu vou ter que colocar dentro dessa receita? Eu vou colocar subestimando essa receita, colocar, por exemplo, 1.200. Eu nunca vou colocar 1.500. Por quê? Porque pode ser que naquele ano, ou naquele mês, ou naquele momento, você não conseguiu concretizar um valor. Então, em vez de você ter R$ 1.500, você tem 1.300. Então, olha só, em vez de você ficar com R$ 200 negativo, você ficou 100 positivo. Então, você projetou 1.200, você recebeu 1.300, você tem R$ 100 a mais, teoricamente, para gastar ou para poupar. Ok? Se você coloca 1.500, você vai ter que reduzir fatalmente a sua despesa em 200, porque a sua programação não foi bacana, não foi bastante organizada. Tá? E superestimar as despesas. Quanto que eu tenho? Eu tenho uma despesa de aluguel que ela é R$ 1.000 todo mês, ou R$ 500 todo mês. Ela é fixa? É. Então, o valor tem que ser fixo. Pode colocar R$ 1.000. Não, eu tenho uma conta de telefone que ela oscila entre R$ 60 e R$ 100. Quanto que eu vou colocar no valor dessa despesa? Eu coloco R$ 100. Eu superestimo esse valor. Por quê? Porque se ela vier 90, eu reduzi minha despesa em R$ 10. Se eu colocar 60 e ela vier 90, eu tenho que arrumar algum dinheiro ou tirar de algum outro lugar para eu fazer essa compensação desse valor. Então, subestimar as receitas e superestimar as despesas
ela é fundamental no seu fluxo de caixa. Se você tem despesa fixa e ela não muda, não precisa nem subestimar nem superestimar. Coloca o valor real durante mais tempo. Controlar. Não adianta você planejar se você não controlar. Não adianta você fazer um planejamento e daqui a 15 dias você pegar esse planejamento e ver o que está acontecendo. Não funciona. Por quê? Porque você planejou, você viu que precisava resolver esse problema. Aí chega daqui a 15 dias, né, você fala, puxa vida, eu gastei, mas eu acho que eu não deveria. Aí você vai, pega de novo aquele planejamento, ele já está 15 dias atrasado, né? E aí, por exemplo, é o que eu acho que a Luana falou, alguém falou, que às vezes ela esquece de anotar, talvez seja por causa disso, porque demorou 4, 5, 6, 7 dias para registrar novamente, para pegar a planilha e registrar, e aí você não lembra do que você gastou. Então, bacaninha, colocar no celular, coloca no bloco de notas lá, gastei com, sei lá, tomei um refrigerante. Vou colocar sem medo de ser feliz, coloca lá, refrigerante, R$ 5. Fiz um lanche, R$ 10. Coloca lá e amanhã você chega, olha o seu bloquinho de notas, vê lá em algum papel, alguma coisa que você queira, chega lá e fala, olha, gastei isso, gastei isso, gastei isso. Pronto, resolvido. Essa é a vida que a gente vai colocar. Não, está dentro do meu orçamento. Bacana demais esse orçamento. Então, vamos continuar a fazer essas despesas do dia a dia. Então, o controle é fundamental. E ela tem que ser, se não for possível ser diário, ela tem que ser, no máximo, a cada 2 dias. Tá? Por quê? Porque senão a gente esquece, você pode incorrer num gasto que não estava planejado, ou você já estourou seu orçamento por causa disso, então você vai ter que fazer uma realocação desses valores. Então, é fundamental que você tenha uma forma de você controlar esse planejamento. Então, dia a dia. E não tenha vergonha. Todo dia. Toda manhã, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, tomo café e tal. Quando eu chego no meu escritório, a primeira coisa que eu faço é abrir minha planilha financeira. Eu vejo. Mesmo que eu tenha certeza absoluta que eu não fiz nada na minha planilha financeira, que eu não gastei nada de um dia para o outro, abro a minha planilha financeira, confiro o meu saldo no banco, confiro o meu dinheiro que eu tenho no meu bolso, coloco lá data da atualização, boto a data de hoje, fecho e esqueço. Tá? E aí eu já vejo que amanhã, por exemplo, hoje é dia 9, amanhã eu tenho pagamento, depois eu tenho pagamento. Então eu sei que amanhã eu vou ter que sacar dinheiro porque não tem dinheiro suficiente na minha conta corrente. Então eu já tenho que planejar um resgate da minha aplicação se eu tiver. Ou então eu tenho que trabalhar de alguma forma ou tentar, já que eu sei que amanhã vai cair algum dinheiro, eu já fico de olho para saber se vai cair, se caiu dinheiro mesmo. Então, isso tudo a gente consegue fazer do dia a dia. A gente não passar uma semana, ver a cada semana, esse planejamento não funciona. A terceira ação é tomar decisão. E essa decisão é elimine os excessos de gasto. Comece pelos menos essenciais. Tá, tá bom, Geraldo, mas o que é essencial? Não sei, depende de cada pessoa. Tá? Então, por exemplo, para mim, nesse momento, eu trabalho em home office. Eu tenho um equipamento tecnológico aqui. Eu tinha uma internet que não funcionava direito e era cara. Eu descobri que existe uma internet por fibra ótica aqui. Eu vou ter que pagar R$ 150 para instalar, que é um custo que não estava no meu planejamento, e eu vou pagar R$ 70 por mês nessa internet. E ela é fibra ótica e ela vem até meio braço do meu computador. Então, a possibilidade de dar erro é zero, ou pelo menos próximo de zero.
Ah, mas tem os R$ 150. Bom, mas eu pago a outra, eu pago R$ 150. Então, se eu fizer as contas, se eu pago 70 agora, eu posso pagar 150 nesse momento e mais 70. Eu vou economizar entre a troca dessas duas tecnologias, eu economizo, né, de 150 para 70, R$ 80. Tá. Então, se eu economizo 80, em 2 meses eu recuperei aquele dinheiro que eu paguei. Entenderam como é que a gente tem que pensar? E aí, eu gastei mais agora? Gastei, mas eu sei que daqui a 2 meses eu tenho uma redução do meu gasto. Para mim, internet hoje, ela é de alta qualidade, ela é fundamental, sem sombra de dúvida. Para outras pessoas, não. Tá? Para mim, assinaturas de jornais e revistas, nesse momento, para mim, não é fundamental. Eu consigo, pela internet, ter informação suficiente para eliminar essas assinaturas, esses periódicos. Eu não estou indo na academia. Por quê? Porque eu faço parte do grupo de risco. Então, eu não vou para a academia. Então, não tem motivo de eu pagar a academia. Ah, não, mas aí depois você volta, você vai ter que fazer um exame e tal, tal. Não importa. Daqui a 4, 5 meses já está habilitado. Eu já consegui ganhar nesse processo. E tem uma coisa que está acontecendo, e eu não estou menosprezando nada de ninguém, tá? É que o voucher de pagamento antecipado. Aqui, você gosta de ir naquele bar lá, então para o bar não quebrar, você compra um pagamento de 6 cervejas antecipado para ajudar o cara do bar. Tudo bem, se você tiver condição de fazer isso, bacana, ajude o cara mesmo. Agora, se não tiver, não tem jeito. Se você está com problema financeiro, se você está com as despesas bastante próximas da receita, não é o momento de fazer pagamento antecipado. Tá? E reduza principalmente suas dívidas de curto prazo, principalmente as caras. Tá? Existem algumas dívidas caras que você tem que eliminar ao máximo possível. Ou se conseguir, se você tiver um dinheiro e conseguir negociar juros, uma redução de juros, você pode pagar à vista, mas tudo é caso a caso, tudo depende das condições e da situação de cada um. Se tiver que escolher, ou seja, eu não tenho dinheiro para pagar todas as dívidas que eu tenho nesse momento, né? Qual que eu vou pagar? Teoricamente, se paga mais caro. Teoricamente, sim. Né? Hoje a gente viu que energia elétrica, água, até banco mesmo, está fazendo algumas negociações que, de repente, vale a pena ficar atento com as condições especiais que eles estão dando. De repente, vale a pena usar esses mecanismos e você ter um fôlego. Por exemplo, o banco está com uma taxa de juros bastante agradável nesse momento e você tem, por exemplo, dívidas que você paga 4% ao mês. E o banco te fornece um empréstimo para 70 meses no valor de 1% ao mês. Se você paga 4%, é preferível você pegar esse empréstimo, que tem uma taxa de juros mais baixa, mesmo que alongado, você vai pagar um valor bastante expressivo, mas você reduz aquela taxa e você consegue reduzir ou amenizar o impacto daquele valor de taxa de juros alta. Isso se você tiver condição de negociar e diminuir a taxa de juros. Se não tiver, não vale a pena pagar antecipado. Tá? Então, esses caras aqui, ó, eles podem, de alguma forma, ajudar a gente. Tá? Alongue sua dívida. Tá? Se você tem dívidas de curto prazo, você tem cheque especial, se você tem cartão de crédito, tentem arrumar um empréstimo para pagar esses dois, para não ter juros exorbitantes, que são esses dois modalidades de empréstimo. E é uma decisão difícil, continuar com a aplicação ou pagar dívida. Se você tem condição de pagar uma dívida
e ainda ter dinheiro aplicado, ou ter condição de sobreviver durante 2, 3, 4, 5 meses, e essa dívida te dá uma redução de taxa de juros, vale a pena pensar. Não sei se vale a pena fazer, porque aí depende de cada um, depende de cada negociação, depende de cada taxa de juros, mas vale a pena sempre planejar, sempre fazer o planejamento. De repente, fazer um planejamento e detectar que você consegue se tirar aquela dívida e alongar a dívida, você fazer ela, você ficar mais tranquilo e as despesas bem justinha, bacana. Essa pode ser uma opção a ser trabalhada, mas cada caso é um caso. Vale a pena prestar muita atenção. Cheque especial, jamais usar. Jamais. Em hipótese nenhuma, em momento algum, usar cheque especial. Ah, eu já usei um dia, 2 dias. Você usou um dia, 2 dias, bacana, fantástico. Mas usar como sendo um anexo do seu salário, da sua receita, não funciona. Tá? Isso é um vilão, nunca vai deixar de ser um vilão enquanto ele tiver essa taxa de juros inacreditavelmente alta. Tá? Muita atenção no mágico, tá? Que faça sumir as despesas. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar sobre esse mágico. Não faça aplicação que trave seus recursos. Então, eu tenho uma aplicação financeira que vai me render 5%. Estou chutando, não existe isso não, tá, moçada? 5% ao mês, mas eu não vou poder mexer nesse dinheiro nos próximos 9 meses. Sem chance, não faça isso. Seu dinheiro tem que estar à sua disposição, mesmo que você faça uma aplicação no dia a dia, uma aplicação que não te renda praticamente nada, mas que te dê liquidez para você utilizar o dinheiro quando você precisa. Nesse momento é assim que você tem que trabalhar. Foco no emocional. Né? A gente tem algumas pessoas que com raiva passeiam no shopping. Como não dá para passear no shopping, passeiam na internet, nesses sites de compra, né? Netshoes, companhia limitada, aí, que a gente sabe que tem aos montes. Então, controlar a emoção, né? Alguns vão comer, outros vão comprar, então controle essa emoção, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma. Existem mecanismos que você pode melhorar a atenção, ou até dentro de casa, ou passear na rua e fazer uma ginástica, uma caminhada em volta da sua casa, alguma coisa nesse sentido, para amenizar o impacto emocional. Muita atenção nessas promoções agora, né? Leve 5 e pague 3, né? Você quase não gasta isso, você vai ter esse produto nos próximos anos, né? Então não está na hora de fazer esse tipo de promoção. Que pague um pouquinho mais agora, mas que compre um. Mês que vem, se for necessário, compre outro. Se for necessário, daqui a 4, 5 meses, compre outro. Tá? Não compra 5, não precisa fazer estoque nesse momento. Tá? A gente não está com recursos disponíveis para se fazer estoque. Tá? Uma coisa que é importante, não confunda desejo com necessidade. Né? Desejo é aquilo que se quer, necessidade é aquilo que se precisa. Tá? Eu nunca tenho a necessidade de ter um celular mais novo do que eu já tenho. Tá? Em determinado momento, eu tenho desejo. Né? Como eu utilizo as pessoas que trabalham, por exemplo, fazendo posts no Instagram, que vivem disso, lógico que eles têm que ter uma tecnologia, eles têm que ter um celular bacana, 1 ou 2, então aí a necessidade do trabalho. Eu tenho que ter uma tecnologia aqui bacana para fazer lives, para fazer cursos, igual eu estou fazendo para vocês. Isso é importante que eu faça, isso é importante que eu tenha, então isso para mim não é desejo, isso é uma necessidade. Agora, desejo é eu comprar, por exemplo, 3 câmeras, ou eu comprar, sei lá, mais um celular nesse momento. Ou, como diz, eu tinha um amigo meu que ele me ligou 11h30 da noite e falou: nossa, minha mãe está precisando de uma geladeira nova, ela está precisando de coisa, eu vou comprar para ela. Eu falei: opa, calminha aí, velho. Por que você vai comprar isso para ela? Ah, não, mas ela precisa, o dela tá ruim. Não, mas
Está gelando? Tá com problema? Não, é a dificuldade que ela tem de pegar as coisas. Não, nesse momento, tem que ser racional, não pode, a emoção não pode trabalhar. Aí conversei com ele, eu falei assim, então não compra agora não. Não, mas vai perder a promoção, perca a promoção. Se for para você comprar, amanhã a promoção está para você. Deita, durma, descanse, amanhã você pensa de novo e vê com calma, com paciência, se vale a pena comprar. Tá? E aí você vai dispor, mas quanto que custa uma geladeira? Ah, sei lá, R$ 3.500. Né? O que ele queria era mais ou menos esse valor. Ah, mas ele tem dinheiro suficiente? Ah, pode até ter, mas é menos R$ 3.500 que ele vai ter de canja, que ele vai ter de canche, né? Que é de capacidade de sobreviver, sei lá, mais um mês, mais 2 meses nesse valor. Né? Então, isso é importante. E o mágico que eu falo, né, é o mágico chamado cartão de crédito. A gente tem esse mágico e ele esconde, ele consegue sumir as nossas despesas. Por que eu chamo cartão de crédito de mágico? Pelo simples motivo que cartão de crédito você gasta, você não vê que você tem aquela despesa, na hora que chega a fatura do cartão de crédito, está lá a despesa. O mágico, lembram? O mágico não é aquele que faz realmente sumir. Ele tem a capacidade de fazer uma ilusão na cabeça da gente que a gente não consiga ver que aconteceu aquilo. Mas, na realidade, ele não fez nada a não ser do que um truque. O cartão de crédito é isso. Ah, eu não tenho dinheiro, passo o cartão de crédito. Ah, tenho que comprar isso, passo o cartão de crédito. Ah, depois eu vejo. Quanto que eu gastei de cartão de crédito hoje? Ah, eu gastei 10, 20, 30, tá. E amanhã, 10, 20, 30, tá. Aí na hora que chega a conta, tá lá. 250. Não, mas eu não gastei isso tudo, não. Aí vai conferir, tá lá. O mágico escondeu aquele dinheiro todo, mas em determinado momento ele mostra a realidade para você. Então, muita atenção, esse mágico é importante na vida da gente, tá? Se você tiver condição de ter um mágico desse, bacana, mas você tem que registrar cada compra que você faz com ele. Você tem que saber utilizá-lo. E gastou com cartão de crédito, no mês seguinte, paga. Não tem essa de fazer prestação, renegociar. Não, não existe. Então, mais atenção, cheque especial e o nosso mágico. E não tire do radar. Medidas drásticas não podem fugir do radar das possibilidades. O que vem a ser isso? São coisas que é muito difícil da gente abrir mão, mas que em determinado momento a gente vai ter de fazer. Tá? Então, sei lá, estou pensando aqui, viajei, mas pode ser a posição, de repente, estagnar uma faculdade agora e esperar para o semestre que vem, talvez seja uma boa atitude a ser tomada dentro desse processo, nesse momento, né? Por uma série de motivos, porque a despesa está relevante, porque a condição de conhecimento está tendo dificuldade, porque não tem uma internet, então eu tenho dificuldade de assimilar o que o professor está falando, não me adaptei a esse processo e eu preciso de ter um tempo maior para me adaptar. Então, de repente, essa pode ser uma medida drástica. Tá? Então, existem outras medidas, mas cada um tem uma medida drástica. Então, essa medida ela não pode ser descartada. Ah, não vou fazer isso. Não, e nesse momento, não dá. O que a gente tem que fazer? Primeiro, estabeleça metas. É fundamental que a gente trabalhe metas. E metas é diferente de objetivo. Meta, né? Objetivo é um sonho. Então, eu já falei para vocês, eu quero ir para Portugal, eu quero ficar 30 dias em Portugal, eu quero andar de moto em Portugal. Eu quero fazer o trajeto de Portugal durante 30 dias de moto. Eu e minha esposa e mais um casal, se for o caso, a gente vai passear de moto. Pega uma moto bacaninha lá e vai passear à vontade. Tá, eu já fiz orçamento disso.
mas por enquanto é sonho. A meta é quando eu coloco parâmetros nessa meta, é o que eu chamo de parametrizar. Então, eu coloco, eu vou para Portugal no final desse ano e ficar 30 dias lá. E vou gastar, por exemplo, 20 mil reais. Ponto. Então, eu já sei, eu já tenho uma meta estabelecida. Então, eu tenho que fazer essas ações todas que eu falei para vocês, né? Eu tenho que fazer para chegar lá no final e conseguir atingir meu objetivo. Tá? Mesmo que eu não consiga o dinheiro para ir para Portugal o tempo todo, o valor todo que eu pague à vista, mas o pouco ou mais da metade que eu juntar é menos juros que eu vou ter que pagar, é menos prestações que eu vou ter que ter, é menos preocupação que eu vou ter quando eu voltar dessa minha viagem. Tá? Então, estabelecer meta. Minha meta é hoje ficar com as minhas despesas 0 a 0 para os próximos 4 meses. Isso é uma meta. Então, comprar um vestido, ou comprar uma calça, ou comprar uma camisa, tá? E equalizar esses valores nos próximos 3 meses. Então, isso é meta. Então, estabelecer. E não mais do que 3. Não mais do que 3, porque quando o foco fica muito amplo, você não consegue trabalhar esse foco de uma maneira objetiva. Então, tenha sempre em mente 3 metas e que essas 3 metas fiquem estabelecidas e você faça um plano de ação para ela. Não esquecer que nesse momento a gente está vivendo num orçamento de crise. Então, metas para se comprar, para se viajar para os Estados Unidos no final do ano, a gente nem sabe se os Estados Unidos vai deixar a gente ir para lá. Né? Viajar, sei lá, para algum outro lugar, comprar um carro. Então, assim, estabelecer metas que esteja adequado dentro desse nosso conceito. Antes de comprar, visite e pergunte ao seu amigo. Qual que é seu amigo? O orçamento. Então, quero comprar uma webcam. Pronto. Eu comprei uma webcam para mim porque eu estava com problema na minha, ela estava falhando. Comprei uma webcam para mim. Tá, eu fui, visitei meu orçamento. Eu vou conseguir? Não, nesse momento eu não consigo. Tá, mas olha só, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu consigo comprar a minha webcam. Minha webcam, nesse momento, ela é necessária, ela é material de trabalho, eu não estou comprando por lazer, estou comprando material de trabalho. Então, é uma necessidade, eu fiz um rearranjo no meu planejamento, então eu sei que algumas coisas eu não vou poder, por exemplo, usufruir, eu vou ter que reduzir, então eu já fiz, mas eu preciso, então eu visitei, ele me ajudou, ele me auxiliou, e eu fiz a aquisição. Tá? Comprei no cartão de crédito, vou pagar mês que vem, mas o dinheiro do mês que vem já está garantido no meu planejamento. Saiba dizer não, tá? É muito difícil a gente fazer isso para nós mesmos, né? Mas aquele negócio de eu mereço, em determinado momento não rola, não funciona. Né? Então tem que saber dizer não. Nossa, que bacana, eu posso comprar aquilo ali que eu tenho dinheiro suficiente agora. Mas e mês que vem? Visita seu amigo, vá lá no orçamento. Dá para fazer? Dá. É bacana? É. Então, pode comprar, não vai penalizar muito. Não, não dá, eu estou apertadão. Então, não, nesse momento não. Mês que vem a gente pensa, a gente programa. Pesquise, né? Nós temos internet hoje, a facilidade muito grande de fazer pesquisa. Pesquise, converse com as partes que compõem o orçamento. Então, por exemplo, se o orçamento é familiar, conversar com a esposa, com o marido, com os filhos, falar, olha, a gente está vivendo num momento difícil, todo mundo sabe que está difícil, e a gente precisa fazer algumas concessões. Então, a primeira coisa aí, o mais bacana que a gente vale fazer, em vez de você virar e falar para eles assim, eu acho que você tem que fazer isso. Não faça. Comece de forma invertida. O que você pode ajudar
no nosso orçamento. O que você pode deixar de gastar, o que você pode fazer com que o orçamento diminua um pouco na parte da despesa. Passe para ele a obrigação e o prazer de ajudar. E aí, questionamentos são importantes, vale a pena, mas e isso e tal, e ele vai criar argumentos possíveis. Lógico que tem horas que, como a gente está tendo uma visão mais macro, a gente vai ter que dizer não. Tá? Mas, em princípio, e eu tenho certeza absoluta que 90% das vezes a ação que as pessoas fazem para ajudar é muito maior do que a gente imagina que seja. Tá? Então, eu já vi pais conversando comigo, falando que filho falou que podia parar de ter isso porque para ele não tinha problema. Depois ele resolvia. Bom, e ele nunca iria abrir mão desse sentido. Tá? Então, eu acho que pergunte para o parceiro, para a parceira, para os filhos, o que pode ser feito. Faça provisões. Então, a gente vai falar um pouquinho, na hora que a gente fizer falar sobre a planilha, eu vou falar sobre provisões para você. Em hipótese nenhuma, ou tente ao máximo não sair do orçamento. Essas provisões ajudam a readequar o orçamento. Então, fazendo as provisões bacanas, você não tem como sair do orçamento. E avaliar. No final de cada mês, avalie o que deu certo, bacana, continue, e o que tem que ser ajustado. Não é o que deu errado, porque no planejamento não dá errado. Né? Por exemplo, estourei meu orçamento. Não foi o orçamento que estava errado, foi a minha ação que fez o orçamento ficar errado. Então, o que tem que ser feito é o que eu tenho que fazer para ajustar. Nesse momento eu não consegui, mas no mês que vem já está programado que eu vou fazer isso. Então, avalie o que deu certo, permaneça e veja o que foi ajustado, tanto no planejamento, quanto nas suas atitudes, quanto nas suas opções. Entendeu? Acho que é importantíssimo a gente fazer essa análise de feedback. Acho que é importante a gente ter isso para nós mesmos. Eu não estou falando isso para você falar por exemplo, com o seu amigo. Não, é para si. O orçamento é seu, você que define o que você vai fazer. Tá? Então, veja, olha, não deu certo isso, eu vou melhorar. Não deu certo para caramba aquilo ali, deu certinho, vou continuar. Entendeu? Ah, não, esse mês eu vou ter que fazer um rearranjo, porque aumentou muito isso aqui, mas não foi por minha causa. Por exemplo, energia elétrica aumentou, né, porque eu estou aqui dentro, não estava previsto, então eu vou ter que fazer um rearranjo. Então é importante que se faça essa avaliação todo mês. Né? Tá? Então, e replanejar e fazer ajustes necessários para o mês seguinte, entrar e você ter condição de sobreviver de uma forma melhorada. Ok? É o que eu tinha para falar em relação às dicas. Como eu falei para vocês, eu vou mandar para vocês amanhã de manhã, eu mando para vocês essa apresentação e a planilha novamente. E vou mandar para vocês, eu esqueci de ativar, mas eu vou mandar para vocês amanhã, um link de um aplicativo para vocês avaliarem se vocês gostaram do curso, o que pode ser melhorado, o que foi bom, o que pode continuar, tá? Então, a ideia é a gente melhorar essa performance aí, tá? Eu vou mandar isso tudo amanhã de manhã para vocês. Agora eu vou fechar a apresentação e abrir a nossa planilha financeira, que todos já receberam aí. Onde que eu vou achar a planilha financeira? Ela está em algum momento, ela está aqui. A planilha, ó. A Camila, nossa senhora. A Gabriela, desculpa, ela colocou novamente a planilha, essa planilha do fluxo de caixa no link para vocês, tá? Então, se vocês tirarem, se quiserem tirar, se quiserem
olhar e depois vocês avaliam, né? Eu vou mostrar bem basicão aqui para vocês, mostrar o que é, qual que é o objetivo dessa, dessa planilha aqui, o que a gente vai fazer, né? Que é nada mais, nada menos do que o nosso planejamento financeiro. Tá? A planilha, essa planilha, todo mundo, vou aumentar aqui um pouquinho. Essa planilha financeira, eu vou desativar, vou desprotegê-la. Primeiro, boa. Essa planilha financeira, ela está toda protegida. Toda. Tá? Por que ela está protegida? Para evitar que vocês apaguem alguma forma. Ok? Mas a proteção dela não tem senha, não tem nada. Se vocês vierem em revisão, né, ela estava assim, ó, e vocês não conseguem mexer na planilha. Se vocês vierem em revisão, tá? Eu abri ela, ela veio aqui, ela está fechada, ela está travada, eu não consigo fazer nada. Se eu fizer, ela vai mandar a mensagem de erro para mim. Se vocês vierem na revisão, vocês desprotegem. É só clicar aqui, ó, ela não tem senha, você desprotege a planilha. E aí, se você quiser apagar tudo, você consegue apagar. Então, a ideia é proteger para evitar que vocês, sem querer, vocês façam isso. Tá? Eu voltei na posição normal e ela está desprotegida para eu mostrar para vocês, só para eu criar, colocar mais no centro do processo. Travei de novo, tá? Vocês não precisam mexer nada lá. Isso aqui é o sintético. Eu consigo ver, lógico que está de janeiro de 2020 a dezembro, mas na hora que chegar lá em agosto, né, vocês já podem criar uma nova planilha ou vocês podem fazer uma adaptação nessa planilha, ou se vocês quiserem, provavelmente na hora que chegar em setembro, eu já tenho essa planilha nova, colocando de setembro até setembro do ano que vem. E aí, se vocês quiserem, manda um e-mail para mim, professor, você já tem essa planilha atualizada? E aí eu mando para vocês sem problema nenhum. Tá? Mas é muito facinho de mexer, de organizar isso. Tá? Então, o objetivo é você ter uma visão de quais são os valores que você vai ter. Então, hoje nós estamos no mês de junho. Então, você tem um planejamento de receita e de despesa, você tem um saldo mensal e você tem um acumulado do que você está vindo desde o início. Então, por exemplo, no mês de fevereiro, a gente vai ver isso, né? No mês de fevereiro, eu fiquei devendo R$ 1.000, passou para o mês de março mais R$ 1.000, então eu tenho R$ 2.000 faltando, e eu tenho uma visão do que está tendo problema, e aí eu consigo montar estratégias, montar possíveis soluções para resolver esse problema de caixa, nem que seja pegar um empréstimo. Tá? Então, ela tem de janeiro a junho, de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, e ele aqui ele é automaticamente preenchido. Você, na medida que você preencher janeiro a junho, julho a dezembro, cartão de crédito, ele vai preencher essa planilha automaticamente. Então, você não tem que mexer nela. Você simplesmente vai analisar os valores que estão aqui. Na segunda planilha, você tem os valores. Tá? Você tem... deixa eu desproteger também aqui para colocar mais no meio. Isso. Todo mundo está vendo bacaninha aqui? Está conseguindo ver? Para facilitar a visão de vocês, para facilitar a visão de quem está usando a planilha, eu minimizei os meses. Então, eu tenho uma planilha de janeiro a junho de 2020 e eu
igual lembra que eu falei para vocês que o ideal é entrar todo dia na planilha e atualizar? Então, eu vou entrar na planilha e atualizar essa data aqui. Então, hoje é dia 9/06/2020. Está atualizado. Então, eu sei que a última vez que eu entrei na planilha foi dia 9/6. Se eu chegar, abrir a planilha novamente e ver que ela está 1/6, tem 9 dias que eu não preencho essa planilha. Tá? Então, o ideal, como eu falei para vocês, é todo dia entrar e analisar. Então, vamos lá. Você tem uma planilha, para não ficar muito grande esse processo aqui, eu dividi em duas. Tá? Eu tenho uma planilha de janeiro a junho e eu tenho uma outra planilha de julho a dezembro. As duas, elas estão interligadas. Então, o valor que você colocar aqui em janeiro e permanecer no saldo, ela vai preencher todos esses saldos aqui, inclusive o saldo de agosto e dezembro. Tá? Então, elas são interligadas e você vai conseguir ver uma projeção até o final do ano de 2020. Então, você tem essa planilha que eu vou desproteger aqui para puxar ela para mais para o meio. Você tem os cartões de crédito. Então, você tem os cartões de crédito também de janeiro vou desproteger para ficar mais fácil. De janeiro a dezembro também, ela está tudo fechado. Nós vamos abrir agora, tá? E essa última planilha aqui é um modelinho de preenchimento, tá? Então, se eu quero creditar o banco 1, por exemplo, a gente vai entender o que significa isso. Eu boto o número 341, tá? E aí eu venho e lanço a crédito. Se eu quero creditar o banco 2, eu lanço 0,77 e coloco a crédito. Se eu quero debitar, eu faço isso. Se eu quero fazer transferência de dinheiro para o banco 1, de dinheiro para o banco 2, aqui eu já deixei Itaú e Inter, né? Mas aqui a gente pode mudar, né? Eu vou mudar aqui para vocês, tá? Não é do Itaú para o banco 1, é o Itaú para o Inter, né? Então aqui é banco 1 e banco 2, aqui é banco 1 e banco 2, desculpa, aqui é banco 2 e banco 1, aqui é banco 1 e banco 2, e de dinheiro, banco 1 para dinheiro. Então, isso aqui tudo é um modelinho que a gente tem, que vocês vão seguir à risca esse processo aqui. Qualquer dúvida, vocês buscam aqui. Então, vamos na primeira planilha. Vamos supor não, vamos supor que a gente está em abril. Está vendo esses maisinhos aqui? Se eu clicar no mais que está no meio, que está em abril, né? Deixa eu chegar aqui próximo, aqui, só para vocês verem. Em abril, esse maisinho aqui, ó, se eu clicar, essa planilha ela abre, tá? Então ela tem aqui um montão de linha. Dentro aqui eu tenho a data que eu vou pagar efetivamente a minha despesa, qual que é a despesa, qual que é o banco, se é o banco 1, se é o banco 2 ou se é dinheiro, como é que eu vou pagar isso, se tem uma transferência, se eu vou transferir do banco 1 para dinheiro, por exemplo, se eu vou sacar o dinheiro no banco. Um saque para para mandar esse dinheiro, ele não é um gasto, ele é uma transferência. Então, eu tenho que fazer essa transferência para depois eu fazer o gasto. E aqui em cima, ó, tá tudo explicadinho o que é cada um dessas colunas, tá? Se é uma dívida parcelada, eu coloco a parcelamento aqui. Se foi pago em cheque, eu coloco o número do cheque aqui. Aqui tem algumas condicionantes que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu lanço a débito e aqui eu lanço a crédito. Então, vamos supor que amanhã, dia 10. Então, mas por que você preencheu só 10? Porque eu estou no mês de abril. Então, o mês meu aqui é abril. Então, dia 10 de abril, eu tenho um pagamento. Qual o pagamento que eu tenho aqui? Sei lá, energia.
Tá? Então, energia. Ele é débito automático, eu vou pagar em dinheiro. Não, ele é débito automático. Aonde? No banco 2. Aqui, ó, banco 2. Então, eu sei que o banco 2 aqui, para mim, eu já defini lá, é esse número aqui, 077. Eu coloco ele aqui. Se você quiser colocar outro número qualquer, a máquina não vai deixar. Tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, 104, ele vai falar que tem erro. Ele está travado. Tá? Se vocês quiserem, de alguma forma, alterar algum número desse, se vocês souberem mexer, beleza, fiquem à vontade. Se não souberem e quiserem mandar para mim, manda para mim e fala, professor, eu queria que alterasse desse jeito que fica, que é o que eu tenho. Aí eu altero para vocês, não tem problema nenhum. Então vocês têm aqui ou transferência, ou banco 2, ou banco 1. Tá? Se for transferência, você vai ter que preencher aqui. Se for do banco 1 aqui, eu não vou transferir do banco 1 para o banco 1, eu tenho que transferir do banco 1 para o banco 2, aí eu consigo fazer essa transferência. Mas no nosso caso, a gente está pagando uma energia, então aqui não tem transferência. É parcelada? Não. Se fosse parcelada, eu poderia colocar assim, ó, 01 de 04. Então eu sei que é a primeira parcela de um total de 4 parcelas. E se é a primeira parcela, eu tenho que fatalmente preencher todas essas linhas no dia 10 dos meses seguintes com esse gasto. Vai ser pago em cheque ou vai ser pago em dinheiro? Não, vai ser pago em débito em conta. Então tá. Então não preciso preencher o número aqui do cheque. Agora aqui que é o grande, que é a grande ideia que eu que eu gosto de usar. Aqui também eu tenho modelos, então isso tudo aqui está explicadinho aqui, tá, moçada? Ó, eu tenho algumas configurações aqui e elas estão aqui. Ó. O que significa cada uma dessas configurações aqui? Ó. O mais ou menos, o mais ou menos significa se o valor é uma previsão, o OK é que foi pago, FC é a identificação do cliente, ou seja, você que identifica o que você quer. Falar, não, isso aqui é, por exemplo, o pagamento da minha esposa, ou o pagamento da minha namorada, ou sei lá, alguma coisa assim que você gostaria de identificar, eu coloquei FC. Tá? RC, que está registrado no banco. E, por exemplo, existem algumas contas que são débito automático. Esses débitos automáticos, elas aparecem 4, 5 dias antes. Enquanto elas não aparecem, eu deixo aqui a previsão de mais ou menos, é o que está colocado ali no sinalzinho mais ou menos. Na hora que aparecer, eu coloco CF, eu coloco confirmado, ou seja, está confirmado, o banco confirmou que vai ser pago no dia 10 aquele valor da conta. Então, por exemplo, eu tenho uma previsão de energia, então eu tenho mais ou menos uma despesa com energia de R$ 150. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho um saldo negativo de R$ 150 no banco 1. Então, eu tenho que arrumar alguma receita nesse dia para pagar essa conta aqui, senão eu não vou pagar essa conta. Então, vamos colocar aqui que no dia 10 eu vou fazer um resgate de aplicação financeira. Resgate. Então, eu vou resgatar de qual banco? Então, eu vou resgatar lá do 341 mesmo. Tá? Não é transferência, não é parcelado, não é cheque, é uma previsão, porque eu vou marcar para pagar no futuro. Então, eu tenho mais ou menos quanto que eu vou ter que resgatar. Resgate vai ser um crédito na minha conta, aí eu vou resgatar R$ 250. Eu resgatei R$ 250. Então, no dia 10, eu vou ter que resgatar R$ 250. Se eu planejei através do meu aplicativo,
e o banco confirmou, eu coloco confirmado. Então, está confirmado que no dia 10 vai ter um resgate. Eu já defini isso. Eu já coloquei lá dentro do sistema do banco. Então, não preciso nem fazer nada. Vai chegar no dia 10, automaticamente o banco vai resgatar R$ 250. E a energia é débito automático, né? Se você quiser colocar um débito automático para ficar mais fácil, você pode colocar aqui, né? Você pode colocar aqui, ó. Ou coloca aqui, ó, DC. Fica a seu critério. Aí você sabe que é débito automático. Eu uso essa metodologia, por isso que eu lembrei dela. Mas aí você já sabe o valor. O valor não é 150. O valor é 132,20 e 10. Pronto. Não é mais ou menos mais. Ele já está confirmado e já está registrado e eu sei que dia 10 vai cair. E aí eu coloco o valor confirmado com o banco. No dia 10, ou seja, amanhã, vai acontecer isso tudo aqui. No dia 11 eu entro e olho, qual que é meu saldo? Meu saldo é 117. Então, eu tenho certeza, e eu vou lá no extrato, né? Vejo que isso aqui aconteceu, eu dou um OK. E isso aqui aconteceu, eu dou um OK. Pronto, está resolvido. Mas no dia 12 ainda tem, sei lá, telefone. No dia 12, no dia 15, tem aluguel. Tá vendo? Então, entre o dia 10 e o dia 12, desculpa, o dia 10 e o dia 12, eu deixei um espaço, porque pode acontecer alguma coisa aqui. Mas não, chegou no dia 13, aconteceu tudo, não tem problema, não vai ter mais nada no dia 11. Então, eu venho com esse valor aqui, ó, e levo ele para lá. E apago aqui. E aí eu tenho tudo arrumadinho, tudo sequenciado, todos os valores, e eu vou controlando o meu saldo por aqui. Mas eu sei que no dia 25 tem um cartão de crédito, tem uma, sei lá, uma dívida com o meu amigo, então eu tenho que deixar, opa, coloquei errado aqui o valor. Eu tenho uma dívida que vai sem dinheiro, tá? E eu tenho que pagar esse cara. Quanto? Tenho que pagar R$ 500. Só que, olha só, é em dinheiro. Então, eu não tenho esse dinheiro. Então, eu tenho do dia 10 até o dia 25 para tentar arrumar esse dinheiro. Então, eu tenho 15 dias para buscar esses recursos. Então, você tem uma distribuição muito mais fácil, você tem um tempo para você buscar, até conversar com quem é o dono da dívida e falar, será que não dá para a gente amenizar isso e fazer ser de uma, sei lá, negociar com o cara, ou com a empresa, ou com o governo. Né? Vocês é que vão ter o poder de discernimento nessa história aí. Então, não, eu já consegui dinheiro. Então, o pai trocínio, né? A mãe trocínio, o irmão trocínio, quem que for, vai me emprestar esse dinheiro. Então, eu tenho um empréstimo naquele dia de 001 no valor de R$ 600. Então, alguém vai me emprestar R$ 600. Então, eu creditei R$ 600 e eu tenho uma dívida de 500. Que números, que eu vou colocar aqui? Até o dia 25, né? Aqui eu vou colocar dia 25. Até o dia 25, eu não vou colocar nada, porque esse valor é fixo e esse valor é fixo. Na hora que acontecer, aí eu dou OK, lá no dia 26, né? O dia 25 mesmo, se quiser, né? Eu controlo isso praticamente no dia da operação, porque o meu banco debita e credita tudo na madrugada. E aí eu já tenho essas informações. A não ser que eu não tenha saldo na conta, né? Como eu trabalho com um banco
virtual, né? Eu tenho conta só no Banco Inter. Se não tiver dinheiro na conta, ele não paga a minha despesa. Então, eu tenho que ter. Então, algumas vezes o dinheiro cai no mesmo dia que a conta, então ele fica pendente. Ele avisa, olha, eu tentei debitar, mas não tem saldo, vai ficar pendente. Mas até o final do dia, até as 23h59, eu vou tentar debitar o seu valor. Na hora que ele debitar, na hora que você pagar, dá ok. Aí você vai fazer, tá? Acabou o mês de abril, você pode vir aqui no finalzinho, tá? Onde que tem o menos aqui, ó. Você pode fechar. Olha só, no mês de abril você tem um saldo de R$ 217. Como que você tem esse saldo de 217? R$ 217,90. Você tem um saldo de R$ 117,90 no banco 1 e tem R$ 100 em dinheiro, tá? Se você vier no sintético aqui, ó, a movimentação sua está toda aqui, agendada. Todos esses valores foi o que a gente fez, a gente movimentou ao longo desse período aí, tá? Então a gente tem uma receita de 850, porque eu modifiquei lá, né? Eu tenho uma despesa de 632 e eu tenho um saldo do mês de 217,90, que é o valor aqui. Ok, moçada? Então, essa é a movimentação. O que eu estou fazendo aqui é a despesa. O que ele fez aqui? Tá? Ele somou esse valor aqui, por isso que está alto. Ó. Ele somou esse valor aqui, tá? Então, 500 mais 132,10, 632,10. E ele somou esse valor aqui que entrou de receita. 250 mais 600, 850. É o sintético que você vai ter. E, na realidade, o que vale mais para você é esse saldo aqui. Ó. Eu tenho 217. Se eu não tivesse dinheiro suficiente, por exemplo, esse 600 não entraria, a gente teria uma receita, entrou 250 naquele dia, eu tenho uma despesa de 630, então eu tenho naquele dia, naquele mês, um saldo de 382,10. Fatalmente, eu tenho uma dívida que eu tenho que resolver no mês de abril, tá? Supondo que a gente esteja em abril, tá? Funciona, esses valores funcionam da mesma forma para o mês de junho e de julho, tá? Funciona da mesma forma do mês de junho e de julho. Você está vendo? Olha só, esse fluxo, esse movimento, ele já veio para esse mês também. Ele já foi acumulado para esses meses. Então, você continua tendo um saldo, tá, dentro desse processo aqui. Ok? Então, ele está acumulando esses valores, né? 382 negativo, 117, 500. É o saldo que ele mandou lá para julho a agosto. Então, o planejamento ele vai fazer com que você tente, ao máximo possível, que esse saldo aqui seja zero, né, ou positivo. Então, é uma forma de você desenvolver um planejamento de ações nesse processo todo. Uma coisa que eu falei que eu ia falar para vocês é uma coisa chamada de provisão. Provisão, eu chamo de provisão aquilo que eu não sei quando que eu vou gastar, tá? Mas eu coloco, mas eu sei que eu vou gastar. Então, por exemplo, alimentação, supermercado e combustível. Isso é um exemplo, tá? Pode ser remédio, pode ser gasto com casa, pode ser gasto com automóvel, por exemplo, lavagem de carro, Uber, se você usa Uber, se usa ônibus, você pode colocar isso tudo de provisão. Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma. Quanto que eu gasto de alimentação por mês? Eu não sei quando que eu compro todo dia. Eu posso comprar, por exemplo, uma vez por semana, eu posso comprar todo dia, eu posso ir ao supermercado somente a cada 15 dias, eu defino. Mas eu não sei quando que depende do meu estoque. Mas eu sei que eu gasto, em média,
R$ 500. Então, eu gasto de alimentação R$ 500. Então, eu faço uma provisão. Essa provisão, olha só, ela é mensal, uma provisão de R$ 500. Bacana, olha só. Entrou no meu saldo R$ 1.000, que é 500, e mais uma dívida lá em cima que eu tenho de 500. Então, tá. Esse aqui está em provisão. Quando que eu vou gastar? Eu não sei, mas ele está guardadinho. No dia 27, eu vou colocar o dia 27 aqui. No dia 24, eu sei, no dia 27 eu vou no supermercado e vou comprar, sei lá, cerveja para o final de semana. Então eu venho aqui, coloco cerveja, coloco que vai ser, pode ser em cartão, em dinheiro, comprar em débito automático, o que a gente quiser. Eu vou colocar 01, que é em dinheiro, foi de quanto que a gente tem o dinheiro para comprar cerveja. Tá? Qual que vai ser o valor? Eu gastei lá naquele dia lá, eu gastei R$ 350. Tá. O que que eu vou fazer? Nesse dia que eu gastei R$ 350, eu vou vir aqui na minha provisão e diminuir dos R$ 500, 350. Então, eu vou diminuir e vai ter agora de sobra de provisão 150. Olha o que eu fiz. Eu mantive a meu planejamento. Eu simplesmente adequei o valor que eu precisava gastar. No dia 28, eu fui e gastei mais 150. Com o quê? Com, sei lá, arroz. Não, vai comer arroz demais, né? Valor de 0,01, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou zerar. Por quê? Porque eu tinha provisão de alimentação de 500, só que eu já gastei em alimentação 500. Então, eu não tenho mais dinheiro para gastar com alimentação. Mas está chegando o final do mês e não preciso fazer nenhuma adequação. Entendido? Então, a provisão ela serve para isso. Ela serve para você adequar, tá, aqueles valores que são flutuantes no sentido de data e de valor mesmo, você vai se adequando. Se você todo dia ou toda semana coloca R$ 200 de combustível no carro, você não precisa ter essa provisão. Você já lança lá no dia certo que você vai colocar R$ 200. Aí você tira de provisão. Mas você tem remédio. Aí você coloca remédio. De provisão, coloca 0,1 e coloca o valor, sei lá, R$ 100. E muito importante, vocês estão vendo um desenho que está aqui? Esse desenho é um controle. Por quê? Porque pode ser que em algum momento eu esqueça de colocar de onde que vai sair do dinheiro. Se é do banco 1, do dinheiro efetivo ou do banco 2. Olha só o que vai acontecer. Se eu fiz cerveja e não defini qual que é, de onde que vai sair esse dinheiro, eu coloco 0 ou eu não coloco nada. Olha só, tá vendo o desenho aqui, ó? Ele ficou em branco. Ou seja, nessa linha aqui tem um problema que eu tenho que averiguar o que que é. Não, eu esqueci de onde que vai sair o dinheiro. Não, vai sair do banco 1. O banco 1 é 341. Então vai sair R$ 350 do banco 1. Pronto. Aí eu coloquei R$ 350, voltou a fazer o desenho todinho, bonitinho, arrumadinho, tá? Só que mostrou uma dívida para mim de R$ 223. R$ 232,10. Tranquilo? Então, a ideia dessas previsões é fazer isso. E esse controlezinho aqui, ó, eu gosto muito dele, porque vira e mexe, eu trabalho com fluxo de caixa um pouco mais complexo do que esse, porque eu tenho outras coisas que eu controlo, mas isso aqui, ó, é fundamental para mim. A todo momento eu olho esse cantinho aqui. E a última parte que eu acho que vale a pena a gente colocar
É o cartão de crédito. Eu coloquei 3 cartões de crédito, porque eu não sei quantos cartões a gente tem, né? Quanto vocês têm, né, quantas pessoas têm, mas eu coloquei 3 cartões de crédito aqui. E eu coloquei um valor vermelho, que é alguma despesa extra que vai vir. Por exemplo, o que é uma despesa extra? Eu sei que mês que vem eu vou ter seguro do meu carro. Eu vou ter que renovar o seguro do meu carro. Então, isso é uma despesa. Então, eu vou colocar aqui, ó, seguro. Qual que é o valor do seguro? Não faço a menor ideia de quanto que vai ser, mas eu sei, no ano passado, que eu paguei 10 prestações de R$ 200. Então, eu vou colocar aqui uma despesa de 250. Pronto. Então, eu sei que eu tenho uma dívida no mês de abril de 250. Eu só não sei quando que vai ser, tá? E nem sei o valor correto. Quando eu souber o dia, eu venho, pego essa linha e copio na linha ou no pagamento, por exemplo, no pagamento no dia 26. Então eu sei que vai ter, o valor vai ser R$ 240 e aqui já está confirmado. Tá? E aí eu venho aqui e apago essa linha aqui, ó, porque ela já não precisa, ou então deixo ela aqui e só apago os valores e o que está escrito nela. Ok? Então, isso é uma. Ah, mas e se for receita? Se for receita, tira o vermelho e coloca, por exemplo, sei lá, um azul. Pronto. Você sabe que é uma receita. Né? Instintivamente, azul é sempre receita, vermelho é sempre despesa. Tá? Então, mas isso vocês podem definir a critério e a gosto de vocês. Tá? O cartão de crédito, né, igual eu estava falando, eles são 3, eu coloquei, e a gente vai lá para a planilha de cartão de crédito. Esse é o mágico, olha só. O mágico está me falando que o cartão de crédito aqui, ó, eu não sei de qual foram as despesas. Então, eu gastei no mês, nós estamos aqui no mês de abril, eu gastei no mês de abril R$ 200, sei lá, com remédio. Então, para o mágico não fazer maldade comigo, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, maldade comigo, você tem essa linha aqui. Como que você preenche essa linha aqui? Não é vindo aqui, porque aqui é uma fórmula, tá vendo? O que você vai vir? Você vai vir aqui no cartão de crédito. Qual mês que é aqui? Lembra, aqui a gente tem o maisinho, não tem? No cartão de crédito, ele está na coluna. Ele está um quadradinho, ele está pequenininho, porque o número aqui ele é pequenininho, mas se eu aumentar ele um pouquinho, ele vai chegar a um determinado momento que ele vai aparecer, e não é isso que eu quero. Tá? Então, vamos lá, no mês de abril, cartão de crédito no mês de abril, eu venho aqui, clico nesse quadradinho, ele abre o valor. Então, eu tenho cartão de crédito 1, cartão de crédito 2, eu tenho cartão de crédito 3. Eu tenho o dia do cartão, vencimento, só para eu controlar, para eu saber. Aqui também é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Mas vamos supor que eu gastei lá sei lá, remédio, eu gastei no cartão de crédito, aqui também do mesmo jeito, 01 de 04, se for o caso, né? R$ 200. Opa, 2.000 não, R$ 200. Me deu um saldo de R$ 200. Tá? Se eu tenho um de 4, eu tenho que chegar no mês de maio, junho e julho, preencher também, porque é planejamento nos próximos meses. Eu tenho que colocar 02 de 04, 03 de 04 e 04 de 04. Olha o que aconteceu aqui. No cartão de crédito 1 foi onde que eu preenchi, tá? Lembra que ó, cartão de crédito 1 eu preenchi R$ 200. No mês de abril, eu tenho que pagar R$ 200 no meu cartão de crédito.
Ah, professor, mas eu pago dia 25, eu tenho meu cartão de crédito desde dia 25. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa linha aqui, copiar, levar até o dia 25 e colar. E colocar valor de crédito 1. Não pode esquecer de eliminar esse cartão de crédito aqui, senão vai ser duplicidade. Então, eu venho aqui, fiz tudo errado aqui, Ctrl Z, venho aqui e elimino meu cartão de crédito. Consigo fazer isso no cartão de crédito 2 e no cartão de crédito 3. Faz a mesma coisa, você define a data. Aí esse cartão aqui, ele vence dia 25. Você já me falou. Dia 15, ele fecha. E aí não tem mais no que entrar. Eu venho aqui, ó, tá vendo que está fechado? Eu venho aqui, Ctrl C, copio e falo, está fechado esse cartão. Por que eu faço isso? Porque se por um acaso eu chegar, gastei alguma coisa dia 11 de abril, eu vier no planejamento do meu cartão de crédito no mês de abril, eu vou lançar? Não, opa, peraí, que está errado, não é mês de abril, não, ele já está no mês de maio, então eu vou abrir o mês de maio e vou lançar o mês de maio lá, porque eu já sei que ele está fechado, então é uma forma de eu lembrar que o cartão já está fechado, que não adianta eu lançar aqui, senão avacalha meu planejamento. Deu certo? Fechou? Pode fechar à vontade e continua desse jeito. Ou se quiser abrir, deixar todos abertos, fica a critério de vocês. O que fica mais fácil para vocês dentro desse desenho, dentro desse modelo. Tá? Então, eu posso fazer isso. Então, olha só. Eu tenho mês 1, remédio do 1 a 4. Então, eu vou abrir o mês de julho, junho e maio. E vou lançar. Tá? Ctrl C. Lancei. Aqui é 02 do 04. Venho de novo. Ctrl C. 03. Opa, errado. Ctrl Z. Mais uma. Isso. 03 do 04. E faço o mesmo lá no outro. Aí na hora que eu vier aqui, eu tenho, olha só, no mês de junho, eu já tenho 200 no meu cartão de crédito. Vou fechar. No mês de maio, eu já tenho 200 no meu cartão de crédito. Só que aí você já colocou, como o cartão de crédito é dia 25, você já está com esse valor lá no dia 25. Então você consegue planejar de forma eficiente, tá, o seu futuro. Ah, o mais importante é isso aí agora. É você planejar de forma eficiente o seu futuro. E aí lancem tudo. Ah, professor, mas pode ser, mas eu vou lançar se tiver uma bala. Se você gastou no mês de abril, né? Vamos colocar, vamos deixar o mês de abril, vamos ser efetivo, abril, mês de março. Ó. Fechar aqui. Hoje nós estamos em junho. Então vamos em junho. No dia 9 de junho, eu gastei com uma bala. Então eu vou colocar aqui bala. Então, gastei com o quê? Com dinheiro? Com dinheiro. Quanto? Quanto? Sei lá, 50 centavos. Está registrado, gente. Tem que registrar. Mesmo. Ah, não, mas eu posso acumular na semana? Não. Você tem espaço, você tem linha suficiente para fazer um montão de lançamento. Né? Eu acho pouco provável alguém gastar, né, isso tudo de linha no mês. Lógico que tem, eu estou falando que eu acho pouco provável, mas tem jeito, quer ver? Vamos ver quantas linhas tem aqui.
quantos linhas que eu fiz que eu não lembro, por volta de 30 linhas, não tem cabimento, entendeu? Então, coloca, dia 10, gastou com bala de novo, comeu lanche. Quanto que eu fiz? Ah, foi no meu cartão de débito. Mas cartão de débito de onde? Do Banco 2? Foi, então, 077. Banco 2. Quanto que foi o valor? Sei lá, R$ 5. Olha lá, já foi para lá. Tá? Então, a ideia é lançar o tempo todo, é mostrar o tempo todo, é planejar. Olha só, tá vendo que sumiu aqui, ó? Tem algum lançamento que eu fiz que eu não lancei aqui o valor. Onde que pode ser? Provavelmente aqui, ó, no cartão de crédito. O cartão de crédito do mês anterior, que a gente fez lá em abril, eu esqueci de colocar isso aqui. Ele já está me avisando aqui, ó. Ele vai até no mês de março tranquilo. No mês de abril ele já não mostra. Então tem algum erro no mês de abril. Eu abro a planilha, vejo lá onde que está meu erro, conserto, porque isso aqui tem que estar riscadinho com esses negocinhos tudo bonitinho aí, ok? E a gente vai adequando. Precisa de alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, tenta ajustar. E aí vai fazendo, se possível, 4, se for mais, melhor. Para a pessoa física, mais de 6 meses é muito difícil, porque aí começa uma, 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 uma um poder de chutômetro muito grande. A não ser que você já tenha um histórico. Por exemplo, eu faço esse modelo de planilha há 8, 9 anos. Então, eu tenho exatamente o meu histórico. Então, eu sei, exemplos para vocês. Eu sei que setembro é o dia que aumenta meu plano de saúde. Eu sei que julho aumenta a, é, eu tenho que renovar o seguro do meu carro. Eu sei que. O que mais que eu sei? Que eu tenho uma manutenção de condomínio a cada 6 meses. Então, eu tenho esse planejamento e isso eu consigo. Ah, eu tenho IPTU. Então, eu já sei mais ou menos, eu tenho histórico do IPTU. Então, eu vou e desenvolvo e coloco aqui já. Eu sei que o IPTU daqui de onde eu moro em Esmeraldas, o IPTU daqui, ele quebra o nosso galho, ele chega aqui em março. Né? Março, abril, ele chega para nós, não em janeiro. Então eu já sei que historicamente ele chega em abril. Na realidade, ele chega em março. Né? Historicamente, eu sei que ele chega em março. Historicamente, eu sei que ele vence dia 8. Eu já tenho isso, eu já tenho uma história disso. Então eu vou e planejo, faço esse planejamento. Mas se a gente não tem essa ideia, né, a gente vai chutar muito. Então, no início, começa um passo de cada vez. Né? Empreendedorismo é assim. A gente tem que subir uma escada degrau por degrau. Não adianta você ir de elevador que você não. Você pode até chegar lá em cima, mas a possibilidade de você cair é muito grande. O planejamento financeiro é do mesmo jeito. Vamos começar passo a passo. Monta essa planilha, vê o que está bacana, ajusta, mês que vem faz de novo e vamos fazendo isso da melhor forma possível. Entendido, gente?